Oi gente, hoje é dia de novo de História do Design e a gente está chegando no fim do Arts and Crafts britânico. Hoje a gente vai ver o último designer, depois a gente vai ver mais 3 associações e vamos partir para outro movimento, que é o Art Nouveau. Hoje então a gente vai ver a história do Christopher Dresser. O Christopher, ele nasceu em 1834 em Glasgow, na Escócia, e ele é de uma família de Yorkshire. E a gente vai ver que desde bem cedo ele vai começar a estudar design, ele vai ser instruído no design, que não era bem design na época. Ele vai começar esses estudos com 13 anos, mas ele vai acabar se especializando, fazendo uma graduação mesmo, em outro tema, que é botânica. E aí, para a gente facilitar aqui a nossa compreensão, a gente vai dividir o trabalho dele em 3 fases, 3 linhas de tema, que são a botânica, a ilustração botânica, o projeto de produto e as teorias de design. E pra gente começar, vamos com as ilustrações botânicas. Bom, como eu falei, o Christopher ele começa a estudar bem cedo na Government School of Design de Londres. E ali ele vai tanto receber instruções de projeto, quanto ele vai receber essas instruções de botânica. Ele vai se interessar muito por esse tema. E ele vai se interessar em uma abordagem bem científica da ilustração botânica. E ele vai se especializar tanto nessa abordagem científica da ilustração botânica, que em 1956 ele vai contribuir com o Will Jones na publicação da Gramática do Ornamento, que a gente já falou dele aqui. E além disso, ele vai ser professor de ilustração botânica na South Kingston. E a gente vai ver aqui que nesse período que ele está lecionando, ele vai começar a publicar vários artigos com relação a esse tema de ilustração botânica. E aí a gente vai ver como ele começa a desenvolver o trabalho teórico, o apreço teórico dele para o design e para a ilustração. E aí tem uma história curiosa aqui que em 1859 ele vai ser laureado doutor pela Universidade de Jena, na Alemanha. E é curioso porque ele vai receber essa laureação, esse status, sem frequentar um curso, sem desenvolver uma pesquisa lá, que chama doutorado em abstentia. E é claro que esse desenvolvimento, essa pesquisa toda de ilustração botânica vai alimentar o processo dele de ideia e criação de produto. Ele vai começar o desenvolvimento de produtos ali em 1858. E o que ele vai fazer? Ele vai estudar essa botânica, essas ilustrações botânicas, as flores, e ele vai notar estruturas e padrões. E ele vai importar essa inteligência dessas estruturas e padrões botânicos para o desenvolvimento de produtos. Vamos passar então para essa segunda parte do trabalho dele, que é o desenvolvimento de produto. Bom, o Christopher ele começa então os trabalhos de desenvolvimento de produtos em 1858. E ele vai trabalhar numa gama bem grande de produtos, a maioria para casa. Então ele vai trabalhar com cerâmica, com tapete, né, com papel de parede, com mobiliário, com metais e utensílios de cozinha. E bem no começo a gente tá vendo que ele tá muito ligado àquela ideia da gramática do ornamento, ali na influência do Owen Jones, do William Morris, e ele vai trazer bastante dessas estruturas que ele vem pesquisando na ilustração botânica pro trabalho dele. A gente tá vendo aqui algumas imagens disso. E a gente vai ver que ele tá bem com esse design bem decorativo, assim, que ele tem forma, essas formas já são baseadas nessas mais da natureza, mas ele também tem essa camada de grafismo e ornamento nos trabalhos. Ele vai desenvolvendo esse trabalho, né, e vai refletindo sobre ele e lançando estudos teóricos sobre o que ele está produzindo. Isso vai dando para ele cada vez mais importância ali na sociedade britânica. E aí, em 1854, acontece um negócio lá no Japão, que é uma abertura deles pro Ocidente. Bom, e a Inglaterra, né, era a potência econômica do Ocidente nessa época, e ela com certeza vai para lá para fazer comércio com o Japão e para tentar ganhar mais mercado. E eles vão eleger o Christopher, né, pela importância que ele ganhou, para ser essa pessoa que vai lá, vai conhecer a cultura, selecionar produtos e fazer esse intermédio. Então, em 1876, ele vai lá para o Japão. E aí, o que vai acontecer com o trabalho dele, né? Que é uma coisa quase impossível de não acontecer quando um designer vive uma experiência. Ele vai trazer essas referências lá do Japão, de tudo que ele vê lá. Então, a gente vai ver que ele vai simplificar ainda mais as formas, que o trabalho dele vai mudar um pouco, assim. E ele vai começar a caminhar para uma coisa um pouco mais funcionalista. A gente ainda tá falando de design decorativo aqui, né? Que tem essas formas que são um pouco mais complexas, mais rebuscadas, mas ele vai começar a trabalhar uma geometrização, ele vai começar a sair um pouco só desse design decorativo. Bom, e ele vai produzir muito até o final da vida, né? Ele vai morrer em 1904 e até lá ele tá produzindo, ele tem mais ou menos registrado uns 1000 potes, por exemplo, como um utensílio de cozinha, né? Ele tem mais ou menos 1000 desenhos só de potes. E é claro que toda essa produção, a gente já viu que ele vai sempre teorizando em cima do que ele tá construindo, né? Então toda essa produção vai gerar o trabalho teórico
teórico dele, que é o que a gente vai ver agora. Como eu falei lá no começo do vídeo, a produção dele teórica vai acompanhar o trabalho prático dele. Então lá no começo ele está muito empenhado na ilustração botânica, nessa pesquisa, e ele vai lançar alguns livros e alguns artigos falando sobre essa ilustração botânica. Isso vai até 1860, mais ou menos, ali. E aí ele vai começar a focar mais nessa coisa da teoria do design. E aí dentro da teoria do design, um dos primeiros escritos dele vai ser sobre a Grande Exposição Universal, só que a de 62, não aquela que a gente viu lá no episódio da Revolução Industrial. E aí nesse escrito ele vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento do ornamento, né, do que aconteceu antes e de como isso veio se desenvolvendo. A partir daí ele vai também olhar mais para o processo criativo e da prática ali, da unidade compositiva do design. Então ele vai falar um pouco sobre os princípios do ornamento, vai lançar esse livro falando sobre harmonia e contraste, vai falar um pouco sobre os princípios do design decorativo, vai falar sobre aquela viagem para o Japão, o que tem lá no design, na criação de produtos, e por fim ele vai terminar já enveredando para um caminho mais moderno, sobre o ornamento moderno. E para ele o design vai ser muito importante nessa interface com o aspecto social. E ele vai ter uma característica muito simbólica assim, do que o design representa, que para o Dresser o design pode ou exaltar ou rebaixar uma nação. E ele vai dizer isso a partir de 3 pilares, que são os 3 pilares principais da teoria dele. Que ele vai falar para ele, o design, o bom design, o design ideal, ele vai se preocupar então com verdade, beleza e poder. Verdade para ele vai ser mostrar os materiais verdadeiros e não fazer imitações de materiais. Beleza vai ter a ver com desenvolver formas e produtos, projetos que tenham um objetivo atemporal. Então seria uma beleza permanente que a gente nunca vai achar feio. Esse seria o objetivo da beleza. E o poder é justamente essa interface de pensar sobre o projeto. Então o poder é como esse ornamento ele vai ficar mais forte a partir do quanto você pensa sobre ele e repensa e reprojeta. E esse foi o vídeo sobre o trabalho do Christopher Dresser. Diz aqui pra mim o que vocês acharam, compartilhe quem vocês acham que pode gostar desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim e a gente se vê em breve por aqui.